linhas, surgem traços. Cores e formas criam texturas, movimentos, efeitos de profundidade no desenho que aqui faço. Ilustração e desenho no livro ganham espaço. Quem dá formas a esse sonho? Quem cria o personagem? Ao texto, o ilustrador propõe uma imagem, dá visualidade ao personagem. Viagem. Abre a cortina do pensar e, com o autor do livro, também cria, inventa e a obra novo brilho acrescenta. Vamos conhecer o universo de desenhos, traços, linhas e de toda a gente que cria e inventa. A artista curitibana Rosana Urbis conta que seus cadernos de escola eram repletos de desenhos e que sempre foi uma grande aventura, desde criança, desenhar e experimentar vários tipos de materiais, como canetinhas coloridas, canetas esferográficas, lápis, giz de cera, tintas e outros. Hoje, Rosana ainda usa esses materiais, assim como aproveita as novas tecnologias na criação de imagens para ilustração e animação. A artista gosta bastante de desenhar da forma mais tradicional, vendo as imagens nascerem no papel por meio de traços e pinceladas, e depois, usando o computador, explora o máximo de possibilidades. Rosana Urbis morou fora do Brasil e, por um tempo, trabalhou nos estúdios da Disney, desenhando personagens que você possivelmente já deve ter visto em revistas e filmes de animação. Hoje, vivendo em São Paulo, trabalha como ilustradora e produtora de filmes de animação, tendo recebido vários prêmios por seus trabalhos. Rosana Urbis tem preferência por trabalhar na criação de desenhos para animação em 2D, ou seja, fazer cada desenho com seu movimento. Depois, esses desenhos são registrados por câmeras e passam por vários processos até virarem desenhos animados. A artista recebeu prêmios no Festival Animamundi 2014 com a animação Guida, uma homenagem delicada às artes e às mulheres. É uma mulher velha com um mundo interior muito rico e cheio de sonho e poesia. Ela descobre no decorrer do filme que ela tem vários espelhos, na verdade o outro é um espelho. Então a Guida teve todo um processo de a gente filmar Baile da Saudade para entender como as pessoas mais velhas se movimentam. É um processo muito rico, que na verdade é quase mais rico do que o filme que fica pronto, assim. Aí vem a importância de um artbook, né? Porque assim, para você conseguir fazer isso, não sai de primeira. Você tem que abrir o leque de possibilidades e trazer muita coisa que não vai ficar no filme, mas que você tem que passar por elas para investigar qual é o alcance da poesia que você está tratando de formar em animação. Eu chamo de animação do jeito que a vovó fazia, né? Tem uma coisa que na realidade não se mexe, a gente sabe que um desenho não se mexe, mas daí graças ao mágico da animação, o desenho se mexe, vive, respira, pensa. Porque a Guida arruma um jeito de conectar com o outro e poesia. E o meu jeito de conectar com o outro e poesia foi fazer Guida. A Guida é um autorretrato. O artbook é um jeito de dar vida para
para todas essas etapas que não aparecem no filme, a história da Guida que continua num outro formato e que traz outras histórias de Guida que o filme não conta, né? O filme é um projeto colaborativo e o artbook não podia ser de outra maneira também, né? Materialidades e elementos da linguagem visual. Na cultura de muitos povos, como o Chocauê, que vive em Angola, no continente africano, o dedo é uma ferramenta muito usada para fazer desenhos, como os feitos na areia para contar histórias, conhecidos como sona ou lussona. Para desenhar um lussona, primeiro são marcados pontos no chão e depois são traçadas linhas. Existem cálculos matemáticos nesse traçado, como, por exemplo, para as distâncias entre dois pontos vizinhos horizontais ou verticais, que devem ser iguais. E para contar suas histórias por meio dessa rede de pontos e linhas, os desenhistas usam os pontos para representar personagens ou acontecimentos e as linhas para falar do tempo no fluxo da vida, ou na ordem em que as coisas acontecem na história. Nessa tradição, o desenhista que sabe fazer um bom lussona é muito respeitado pela comunidade. A palavra desenho, do latim designare, significa assinalar, indicar, marcar uma superfície. Outra palavra que se relaciona ao desenho é desígnio, que significa ter intenção, propósito ou finalidade. Assim, pensando no desenho como linguagem artística, podemos unir essas duas palavras, designare e desígnio, para deixar nossas marcas sobre suportes e superfícies, porque temos propósitos de fazer arte. Desenho é uma linguagem que comunica e expressa mensagens, ideias, pensamentos, emoções. São muitas as funções e, ao longo da história, as pessoas foram inventando materiais, suportes e ferramentas para desenhar. Também desenvolveram maneiras de traçar ou marcar o suporte, e assim nasceram os elementos dessa linguagem: ponto, linha, forma, cor e superfície, a textura. Já a palavra pintura, do latim pictura, significa ato de pintar, habilidade também desenvolvida desde os primórdios e para a qual usamos muitas cores. A arte do desenho. Esse é o artista estadunidense Larry Rivers. Rivers foi músico, saxofonista de jazz. E como pintor, escultor e desenhista, foi um dos representantes do expressionismo e da pop art. Por seu traço expressivo e temas da cultura pop estadunidense, esse artista se tornou um dos mais admiráveis do país. No entanto, independentemente da técnica, do material, do suporte e do estilo, o ato de desenhar passou e passará sempre por transformações ao longo do tempo, conservando, no entanto, o prazer e a beleza que essa vertente da arte visual é capaz de despertar. Ampliando nosso repertório. Expressionismo foi um movimento artístico
que se concentrou mais fortemente na Alemanha no início do século XX e teve em suas obras a expressão das emoções de forma dramática, por meio de uma paleta cromática agressiva e de temas que retratavam a solidão, a angústia e a miséria humanas. O jazz é um gênero musical baseado na improvisação e na livre interpretação. Surgiu no final do século XX nos Estados Unidos e teve seu berço nos ritmos e nas melodias africanas. Pop art foi um movimento artístico e cultural que aconteceu no início da década de 1960. Os artistas dessa época questionavam o crescimento dos meios de comunicação de massa, como a televisão, que abriu um novo canal de divulgação de produtos para o consumo. A publicidade começava a conduzir o gosto e o desejo das pessoas em adquirir objetos e determinados padrões de vida. Nesse cenário, a pop art surgiu como movimento artístico que se apropriou da cultura de massa em tom crítico. Nasceu na Inglaterra e espalhou-se para outros países, mas teve seu auge em 1960 nos Estados Unidos, uma vez que a sociedade e a cultura desse país foram fonte de inspiração para diversos artistas que, em suas obras, questionavam o estilo de vida estadunidense. Atividade Desenhando Ideias. Que tal agora criar um desenho usando vários riscadores? Comece o traçado usando canetas variadas, como a hidrocor, esferográficas de diferentes pontas e outras. Você também pode usar caneta bico de pena para tinta nanquim. O importante é variar os traços e explorar pontas para criar formas e texturas, como os vistos na lousa. Lembre-se de que um mesmo grafismo pode ser conseguido, por exemplo, usando giz de lousa, giz de cera ou lápis de cor. Invente seus desenhos, crie suas próprias ilustrações. Você pode escolher um tema, inspirando-se em uma história, real ou inventada, em um livro de literatura, um filme, uma série ou desenho de TV, ou o que mais vier à sua mente. De acordo com a sua inspiração, escolha um tipo de técnica a ser empregado. Seu desenho poderá ser de memória, de narração, de imaginação ou de observação. Veja cada uma dessas técnicas a seguir. Desenho de memória. Pode ser feito por meio da lembrança de algo ou pela observação, por um tempo, de um objeto ou paisagem, seguida da memorização e do ato de desenhar o objeto ou a paisagem sem estar diante deles. Desenho de narração. Pode ser feito ao ouvir um fato, ou uma descrição de um objeto, ou uma paisagem sem que estejam presentes. O desafio é produzir uma imagem o mais fielmente possível ao que está sendo narrado. Nesse caso, quem desenha usa a imaginação e a memória para representar da melhor maneira, respeitando o estilo e a poética de cada um, o conteúdo que está sendo narrado. Desenho de imaginação. Como o próprio nome indica, a inspiração para os traços fica a cargo da fantasia. Não são usados dados de realidade.
e desenho de observação. Ao contrário do desenho de imaginação, é feito diante do objeto ou da paisagem que serão representados na linguagem do desenho. Aguardo a sua ilustração e até logo!